Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos propõe para a quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. O Evangelho desta quinta se encontra lá em Mateus capítulo 9, versículo de 1 a 8, que diz assim: Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: Este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Então vejamos, nós estamos dentro de um contexto em que a cada vez mais estão colocando em xeque a pessoa de Jesus. Aqui apresento para Jesus alguém que não conseguia mais andar. É interessante você perceber que apresentam a Jesus o paralítico e diz assim o texto bíblico: Jesus, vendo a fé que eles tinham. Jesus não cura esse paralítico pela fé do paralítico, mas a fé daqueles que carregavam o paralítico. A gente vê aqui claramente a alusão da importância da intercessão. Aqueles que estão intercedendo pelo paralítico, é pela fé destes que estão intercedendo que Jesus realiza a obra, que Jesus realiza o milagre. Aproveitando o ensejo, diante do que eu estou comentando para vocês, a gente também pode lembrar do batismo, né? Muitos irmãos nossos, infelizmente, criticam a nossa igreja porque nós batizamos crianças na fé dos pais. Quando, na verdade, olhando para esse mesmo texto bíblico, Jesus realiza a obra baseada na fé dos outros e não do paralítico mais uma vez. É como se aquela criança que ainda não é batizada, ela fosse como esse homem paralítico, não conseguisse andar. E para ganhar a dignidade de filho e filha de Deus que só vem pelo batismo, é pela fé dos pais que nós batizamos aquela criança. Mas vamos continuar. Depois disso aqui, vai falar o seguinte para a gente, né? Jesus diz: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Óbvio que para nós não tem muito problema quanto a isso, né? Mas para o povo daquele tempo, para os judeus, só quem podia perdoar pecados era quem era Deus. Para nós não tem problema porque nós já entendemos que Jesus é Deus. Mas o judeu não entendia isso. Então, quando Jesus fala isso, os mestres da lei, que eram pessoas que conheciam muito as Escrituras, vão dizer que Jesus estava blasfemando, estava mentindo, né? Ou seja, a mentalidade deles era o quê? Ele está dizendo isso, o povo vai acreditar, mas não dá para se ver. Né? Porque, de fato, eu digo: Fulano, seus pecados estão perdoados, eu não consigo ver com meus olhos. Eu conseguiria ver se ele estivesse andando. E aí Jesus, sabendo o que tinha no coração dele, Jesus vai e fala, né? Por que vocês pensam isso? Não é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados do que levanta-te e anda? Então, já que é mais fácil, eu vou fazer outra coisa. Meio que para dizer assim, eu vou mandar ele começar a andar, vocês vão ver que isso aconteceu, que é a parte mais difícil, porque isso é um milagre no sentido visual da palavra, e aí vocês vão entender que o que eu falei antes, que era mais simples de dizer, que aquilo dali de fato aconteceu. Então, quando esse paralítico começa a andar, automaticamente o povo fica abismado, porque, nossa, se ele fez ele andar, é porque ele não estava blasfemando. E se Jesus não estava blasfemando, ele tem poder de perdoar os pecados. Mas aproveitando, já fiz a explicação para vocês, mas eu quero comentar só uma coisa. Esse texto pode nos levar a fazer uma leitura espiritual da coisa. Que leitura espiritual é essa? Explico para vocês. A leitura espiritual de que pelo perdão dos pecados, pelo sacramento da reconciliação, pela experiência com a misericórdia de Deus, nós saímos da nossa paralisia para aprendermos de fato a caminhar com o Senhor. É mais ou menos dessa forma que nós podemos pensar, uma vez que o homem teve antes a experiência do perdão dos pecados para que depois ele pudesse andar. É como se fosse uma consequência. A experiência da misericórdia nos leva a ser homens e mulheres que caminhem num caminho novo, que deem passos novos. Espero que você tenha gostado, amado irmão, amada irmã, desta reflexão.
Que Deus te abençoe e até mais.